Nosso assunto, o caso Marielle Franco e o envolvimento dos irmãos Brazão. Repórter Janaína Camelo. Nesta quarta-feira, a Justiça decidiu pela transferência de Chiquinho e Domingos Brazão da capital federal. Qual o destino dos acusados de serem os mandantes desse crime, hein, Janaína? Essa decisão também vale para Rivaldo Barbosa? Pois é, Tiago, olha só, os irmãos Brazão, né, depois dessa transferência, eles vão ficar separados, eles vão ficar presos em penitenciárias diferentes. Eles foram transferidos hoje pela manhã e aí Chiquinho Brazão, ele foi levado para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde, aliás, também está Rony Lessa, quem delatou aí os acusados, né? Já Domingos Brazão foi levado para a Penitenciária de Porto Velho, em Rondônia. Já o delegado Rivaldo Barbosa, delegado ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, permanece na Penitenciária Federal da Papuda, aqui em Brasília. E essa transferência dos irmãos Brazão acontece exatamente um dia depois da Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Câmara dos Deputados, adiar aí a análise da prisão do deputado Chiquinho Barbosa, né? Foi aprovado um pedido de vista durante essa sessão que aconteceu ontem aí, foram alguns pedidos de vista apresentados aí por deputados da oposição, argumentando que eles não tiveram acesso a documentos da investigação, então que eles precisavam aí analisar a legalidade dessa prisão. Um pedido de vista ao ofício do ministro Alexandre de Moraes, que foi enviado aqui à Câmara dos Deputados, comunicando sobre a decisão dele de autorizar essa prisão preventiva e uma decisão aí referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Tiago. E, Janaína, no Congresso Nacional há um pedido para que Chiquinho Brazão seja cassado, esse pedido feito no Conselho de Ética. Quais são os próximos passos? Exatamente. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recebeu hoje, né, esse pedido, uma representação aí pela cassação do mandato de deputado federal Chiquinho Brazão, que foi protocolada essa ação num domingo, quando ele foi preso pelo PSOL. Só que só agora chegou ao Conselho de Ética, inclusive na sessão hoje de mais cedo, os parlamentares aí do PSOL, inclusive, reclamaram da demora da chegada dessa representação no Conselho. No final da sessão, depois de 1h30, depois mais ou menos, o presidente do Conselho, que é o deputado Leur Lomanto, do União, deu a notícia, então, de que essa ação tinha acabado aí de ser protocolada. Mas ele disse que, diante do baixo quórum na semana que vem, não tem sessões previstas aqui na Câmara dos Deputados por conta dos últimos dias aí de janela partidária, então, praticamente não haverá parlamentares aqui. Ele disse que essa sessão aí, para analisar esse pedido de cassação do mandato do Chiquinho Brazão, só deve acontecer na segunda semana de abril, assim como a sessão plenária também na Câmara dos Deputados, para avaliar aí a prisão do deputado. Tiago. São duas coisas distintas, a gente continua acompanhando todos esses dois processos. Até mais tarde, Janaína. Bom, Dora Kramer, ontem a gente falava aqui da CCJ, que adiou a discussão da análise da prisão do deputado, mas agora é a discussão no Conselho de Ética sobre a cassação do mandato dele. Será que é possível que os parlamentares façam uma análise em conjunto das duas coisas, ou uma coisa é a cassação, outra coisa é a prisão? São duas investigações, dois processos, digamos assim, paralelos, né? Porque uma coisa é a questão da prisão. Fica preso ou solto? Por enquanto, está preso. Portanto, é como disse ontem o presidente da Câmara, não há nesse adiamento nenhum benefício imediato ao deputado. A outra coisa é o Conselho de Ética. Eu não vejo que tenha demorado, não, porque se o protocolo foi feito no domingo, é na segunda-feira que chega à mesa, hoje é quarta-feira, já foi encaminhado, já vi a mesa diretora segurar muitos pedidos. Esse pedido foi encaminhado, sim, pelo presidente Arthur Lira de imediato ao Conselho de Ética, e aí o que é coincidente são as datas, né? Porque ambos os processos, eles são retomados por causa disso que a Janaína já falou, a janela partidária, o quórum, eles são retomados na mesma semana, em abril, mas um segue, tem uma discussão ali, quem pediu adiamento fica questionando se a prisão foi correta, não foi correta, mas na questão da cassação é outra questão. Você tem aí precedentes do Congresso do senador Delcídio Amaral,
tem o Daniel Silveira, deputado, a deputada Flor de Lis. Ora, num caso como esse, com essa repercussão, com todos esses elementos que nós acompanhamos, né, com tudo isso que está vindo a público, eu tenho para mim que vai ser muito difícil a Câmara concluir que esse deputado atende aos requisitos de decoro para continuar na atividade parlamentar. Ô Vilela, sobre a transferência dele e do irmão, eles ficam separados a partir de agora? Como que é o processo jurídico em relação a eles? Pois é importante que seja resguardado, claro, a integridade deles, até porque eles ainda têm muito a colaborar com a justiça, têm informações a serem colhidas, a serem prestadas. E, diante da repercussão do caso, é evidente que eles devem ficar em presídios de segurança máxima. Hoje em dia, no Brasil, não dá mais para falar de segurança máxima, né? Depois do episódio de Mossoró, a gente fica sempre com o pé atrás. Mas é fundamental que haja, sim, um rigor para garantir a integridade dos acusados e que eles possam colaborar com a justiça. E, enquanto isso, vai tramitando, como a Dora muito bem colocou, tanto a questão da autorização da Câmara, a concordância da Câmara com relação a essa medida de prisão, como, aí de uma forma um pouco mais demorada, naturalmente, a questão de uma possível cassação de mandato parlamentar.